Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 30 de novembro. Começando pelo destaque positivo aqui da BBDC4, terminou o pregão com alta de 3,17%, gerando mais um pivô de alta nessa sequência de topos e fundos ascendentes. Depois desse candle de indefinição, chegamos a comentar uma possibilidade de entrada nessa ação, uma oportunidade de entrada em 34,27, após o fechamento de 34,09 nova máxima. O stop ficaria em 33,50 e o objetivo em 35,05. A ação conseguiu chegar no objetivo desta operação. Uma entrada baseada num candle de indefinição em cima da região de suporte, proporcionada por topos anteriores a favor da tendência de alta do gráfico diário. Ela fechou bem a semana com alta de 1,55% e melhor ainda o mês. É o maior fechamento no gráfico mensal em um mês nessa ação. Conseguiu fechar acima dos 34,62, algo realmente positivo. A ação segue bem configurada, apresentando aqui no gráfico mensal fundos ascendentes, e agora tem como resistência importante pela frente sua máxima histórica, gerada aí no mês de setembro deste ano, em R$ 36,25. Então o ativo segue com um cenário gráfico voltado um pouco mais para a ponta compradora, não que eu estaria comprando essa formação de pivô de alta, agora aguardaria alguma nova sinalização de entrada, seja após rompimento de uma lateralização ou formação de um fundo aí ascendente pelo gráfico diário ou até mesmo o G60. Vamos ficar atentos. ELET6 no pregão de hoje, desta sexta-feira, apresentou alta de 23,56%, mais do que chegou no objetivo de uma operação contra a tendência que foi comentada aqui. Ela chegou a trazer algo negativo no pregão do dia 29. A ação que gerou a entrada no pivô de alta em 8,06, com objetivo em 9,08, o stop estava em 7,04. Chegou facilmente, na abertura já chegou muito acima dos 9,08, né? Abriu em 10,21, então foi uma operação contra a tendência, essa que gerou realmente um lucro alto na operação. Segue dentro ainda de uma tendência de baixa, seja de curto prazo, de médio prazo, então a ação está gerando um repique de alta, terminou respeitando o gap ali em R$ 9,81. Não vejo esse fundo ascendente no gráfico 60 minutos como uma possibilidade de entrada na ELET6. Aguardaria uma correção um pouco maior, ideal que voltasse até um pouco aqui para 9,68 e depois gerasse alguma sinalização de alta. Enfim, ficaria focado um pouco mais nesse ativo se fosse fazer compra ainda, buscando operações mais de curtíssimo prazo, até mesmo day trade em pregões que estejam mais alinhados para cima. TCSA3 também chegou no objetivo contra a tendência. A ação terminou fechando no gráfico diário com alta de 6,98%. Ela gerou entrada por volta dos R$ 7,00, comentado bastante dentro do Investmania, na superação de R$ 6,99, mais bem vista aqui pelo gráfico de 60 minutos. Ela tinha uma lateralização com resistência 6,99, conseguiu romper, gerou entrada, patinou e terminou chegando no objetivo que era de R$ 7,39, a máxima que atingida foi R$ 7,44. O ativo está dentro do repique de alta, testando agora uma faixa de resistência, 7,34. Dentro do que ela caiu, ela tem como retração ali de 38,2, já está batendo nessa retração, 7,39 que seria o objetivo, foi alcançado. E pontos mais importantes, 7,62, 7,86, a região de 7,62, 7,86 e depois R$ 8,00 seriam as principais resistências desse ativo. Após o pregão de hoje, não enxergo mais uma possibilidade clara de entrada nessa ação. No mesmo formato da ELET6, teria que optar por operar mais um pouco pensando em day trade. Se for pensar em ponta compradora, seria mais pensando em day trade, visto que agora já começa a entrar numa região um pouco mais arriscada para as compras. Já é arriscado operar contra a tendência, ainda mais quando começa a testar resistências dessa tendência de baixo. PDGR3 terminou o pregão bem, com alta de 1,35%. Ela conseguiu aqui sair um pouco dessa indefinição. O gráfico semanal dela, ela gerou ali dois candles apontando um pouco mais para cima, né, fechamento mais próximo da máxima. Ainda não conseguiu deslanchar em cima de uma região de suporte.
de 2,95 a 2,85, tem até a mínima aqui em 2,77. Mas a ação, pelo gráfico 60 minutos, ela conseguiu gerar um movimento de alta que rompesse, pelo menos em oscilação, o último topo ali na faixa dos R$3, conseguindo fechar um centavo acima na última hora de pregão. Então é um ativo que eu aguardaria alguma nova sinalização, principalmente de pivô de alta, algo nesse sentido para se fazer uma compra. Ou sendo muito mais agressivo, uma compra aqui nessa região, stop aqui abaixo dos 2,77, e o objetivo dessa operação ficaria por volta dos R$3,25, próximo lá dos 3,31. MRVE3 também gerou uma sinalização positiva, ela conseguiu confirmar um pivô de alta no gráfico diário, retomando sua tendência de alta, deixando aqui até já posicionado aqui uma linha de tendência de alta, nesse ativo, para a gente monitorar a força dessa tendência, mas conseguiu fechar acima daqueles R$11. Significa dizer que eu entraria comprando aqui, com essa nova tendência de alta? Não entraria comprando esse rompimento, mas é um ativo que eu ficaria atento através já do G60 para uma possível operação de curtíssimo prazo, seja num recuo um pouco maior gerando fundo, ou seja numa lateralização aqui nesse nível e superando essa máxima para pensar em uma compra, stop aqui embaixo e projetando o risco aí para cima, um objetivo que não extrapole tanto os 12 pila, que é onde ela vai ter uma resistência mais forte. Por último, CEMIG 4. Dá até para falar da MRV3 no mensal, que ela continua ali com uma figura de baixa, um triângulo de baixa, mas respeitando bem um suporte na casa dos R$9. O ideal é que ela consiga quebrar essa sequência de topos descendentes para poder estabelecer uma nova tendência de alta aí de médio e longo prazo. Por último, a CEMIG 4. CEMIG 4 terminou o pregão em alta de 2,72%. A gente observa aqui no gráfico diário, apesar de estar dentro ainda da tendência de baixa, esticado um pouco mais para baixo, a gente observa uma leve formação de uma flâmula que já vai tentando sair dessa flâmula, conseguiu fechar ali perto dos R$ 25,80. Pelo gráfico 60 minutos a gente observa também essa tentativa de romper isso aqui para cima. Uma das possíveis operações após uma primeira hora de pregão seria a compra na superação dos 25,84 e o stop ficando abaixo dos 25,23, pegando esse tamanho de stop, projetando para cima, buscando um objetivo na CEMIG 4. No gráfico semanal, ela terminou a semana com alta de 3,93%, vai gerando aqui uma divergência de alta, mas ainda precisaria de confirmação, em cima da região muito importante de suporte do gráfico mensal. Então ela perdeu a mínima do fundo anterior e já começou a se recuperar. A superação dos 27,10 anula a tendência de baixa de médio prazo e fortalece essa questão da divergência de alta que ela vem gerando aqui nesse momento através do gráfico semanal em cima de um suporte muito importante do mensal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e uma excelente semana a todos, até a nossa próxima videoanálise.